Boa tarde, tudo bem? Eu sou Silvana Barbosa, sou professora de História, pedagoga e mestra em Políticas Públicas e você está no canal Aloxe. Hoje nós vamos falar sobre o Egito. Se você gostar do tema, compartilha, divulga, deixa aqui seus comentários e aí poderemos trazer mais conteúdos que sejam interessantes para você. Bom, o Egito ele fica no norte da África. Então, como todos os países do norte da África são banhados pelo mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo é um mar importantíssimo, onde as antigas civilizações elas construíram seus grandes impérios. E o Egito, com certeza, é o império onde teve um fortalecimento muito grande, né? Eles eram politeístas nessa época, hoje já não mais. Hoje o que predomina lá são os povos de origens muçulmanas, né? Então 85% da população egípcia é muçulmana contra 15%. E 15% da população é cristã. Não é contra porque não existe aí uma dualidade, eles convivem muito bem dentro do seu território com essa porcentagem, né? E até uma porcentagem alta, o cristianismo lá, ele prevaleceu durante um tempo, até porque houve o domínio do Império Romano sobre o Egito há muitos anos atrás, que o professor pode estar trabalhando sobre isso. Uma coisa interessante aqui no Egito, nós vamos ter aqui o Egito, né, o mar Mediterrâneo, então nós temos Ásia e África, né, e aqui nós temos o Mar Vermelho. Então foi construído um canal aqui para o mar Mediterrâneo, então foi possível fazer o quê? O transporte e o comércio marítimo para a Europa de forma muito mais rápida. Eles economizam 7.000 quilômetros indo pelo canal de Suez, ao invés de dar toda a volta na África. Então, para o transporte marítimo, isso consegue baratear o custo e o transporte passa a ser viável. E esse canal, ele foi construído, né? O canal, ele foi construído pelos britânicos durante 10 anos, entre 1859 e 1869. O canal ele tem 22 metros de profundidade, 193 metros de extensão e 365 metros de largura. Então foram 10 anos para construir o canal, que hoje já não é mais domínio inglês, né? Então ele está sob domínio egípcio, mas ele acaba regulando aí o transporte marítimo de toda aquela região. E existe um projeto que está sendo implantado que até 2023 o canal vai ter mais 35 quilômetros, e aí essa situação eles vão estar fazendo outras obras e o canal vai poder ter ida e volta, então vai ficar mais largo, vai ser mais possível fazer o transporte ali naquela região. Não há eclusas, então é algo bem importante porque isso barateia, ele acompanha o nível da própria terra naturalmente. Então é bem interessante que eles conseguiram construir de uma forma muito interessante e a engenharia não precisou usar eclusas como existe na maioria dos canais construídos pelo mundo afora. Faz algumas semanas, acho que todo mundo viu que encalhou, né, um navio naquela região e durante 6 dias o canal ficou interrompido. Então imaginem 6 dias os navios todos parados sem poder entrar ou sair ou ir para frente ou para trás. Ficou bem complicado ali na região, muito prejuízo se deu naquela região e depois de muita batalha, muita luta, eles fizeram várias manobras e conseguiram desencalhar o navio no canal de Suez. E não era possível você dar a volta, né? Então realmente ficou um engarrafamento de navios e navios enormes, navios muito grandes. Quem não teve a oportunidade de ver, dá uma olhada que vocês vão perceber o tamanho que o canal de Suez é em relação ao comércio daquela área, né, entre Ásia e África. Outra coisa que nós tivemos também faz poucos dias, que muito importante, foi o desfile das múmias, né? Acho que todo mundo viu no Cairo. O Cairo é a capital do Egito. Durante 5 minutos eles fizeram o transporte de 22 múmias de um museu que estava sendo
reformado e ele foi para um museu onde essas múmias vão ficar melhor instaladas, com câmeras mais adequadas, para que a história seja preservada com de forma muito mais adequada e com mais pompas e circunstâncias. Isso tem aí alguns objetivos, é lógico, atrai turista, porque o turista com certeza vai estar revivendo aquela ideia, né, de você estar ali perto de um rei, de uma rainha, de um faraó, e você tem a conservação da própria história. Eram 18 reis e 4 rainhas. Então, essas rainhas, elas tinham também uma importância muito grande no Egito. O papel da mulher na época da antiguidade, tanto os reis, os imperadores, né, os faraós, eles tinham um papel muito forte perante toda a humanidade, e a mulher também. Não havia tanto a discriminação da mulher como acontece nos dias de hoje, tanto que nós tivemos faraó mulheres, né? Então era possível essa ascensão dentro da política. Para eles fazerem essa transferência de um museu para o outro, eram apenas 5 quilômetros, mas eles usaram nitrogênio em cada cápsula, então cada múmia foi colocada numa cápsula de nitrogênio e foi transferida, cada uma num carro blindado. Então foi muito bonito o cortejo. E eles receberam a homenagem de chefes de Estado, porque realmente eles eram chefes de Estado, eles eram a pessoa mais importante do Egito em determinados momentos. E nós estamos falando de múmias de 16 séculos antes de Cristo. Então a gente está falando aí de mais ou menos 3.600 anos atrás. Então a ideia de você preservar e dar a importância para as múmias nessa magnitude, com certeza traz uma situação de época gloriosa do Egito. Então isso é muito bonito de se preservar. Acredito eu, né, que quando o Egito faz uma coisa dessa, ele se mostra grandioso e respeitoso com a sua história. E aí eu fiquei aqui pensando, a América, né, do Sul, ela tinha os seus impérios e hoje poucos são conhecidos, né? Nós tínhamos os indígenas antigamente, pouco conhecido. Então quando o Egito faz isso, ele realmente dá uma lição de história, penso eu, na humanidade. Muitas pessoas ainda hoje falam, né, das maldições que é você mexer nas múmias, nos seus lugares onde eles estavam enterrados, porque eles estavam nas pirâmides e as pirâmides eram um lugar de enterro, então você não vai ficar mexendo ali, né, onde as pessoas são enterradas. E muitas pessoas ainda hoje, elas dizem que não era para ter mexido, deixa os mortos quietos, porque isso é amaldiçoado. Aí entra num contraste muito grande, né? Porque isso era um pensamento de um povo politeísta, onde acreditava em vários deuses, acreditava que o faraó também era ligado aos deuses. E aí num povo que hoje segue o Islã ou segue a Bíblia, né? Ainda ter essa referência de maldição do egípcio é interessante, que é algo que perdura durante milênios, né? É totalmente cultural, independente da religiosidade. E com isso o Egito consegue alavancar o seu turismo, consegue alavancar a curiosidade das pessoas, porque com certeza, quem é que não tem curiosidade de conhecer uma pirâmide? E aí, se você não coloca essa situação em evidência, elas vão passar a ficar no esquecimento. Então o Egito, ele trouxe essa festa, né, no meio da situação econômica mesmo que a gente está vivendo hoje, no meio da pandemia. Com certeza o turismo lá está em baixa, como está em baixa em todo o planeta, mas ele criou um fato belíssimo, e esse fato lá na frente vai estar trazendo uma série de benefícios para o povo egípcio e para a economia local, né? Bom, então é essa dica que o canal vai deixar hoje.
a respeito do Egito. O Egito tem muita coisa para se trabalhar, para se falar, para se fazer, para se construir maquetes, para se reproduzir a história do Egito antigo, mas tem o Egito atual, que é totalmente diferente, que não tem nada a ver com aquela cultura, que tem uma postura diferente com a mulher, com a economia, com a cultura. Então, esse contraste, ele acredito que seja importante estar trabalhando na história e a preservação da cultura, como que uma cultura milenar, ela ainda se impõe no mundo como uma cultura bonita, como uma cultura bela e que pode ser assim conhecida por todos. Então, você está no canal Alox, se você gostou do vídeo, compartilha e deixa aqui embaixo os seus comentários. Até mais!